sabe que 180 é igual a π radianos, né? Você pode botar também 360 se preferir, tá? Você pode botar qualquer informação aqui que você já conheça, tá? Dos radianos, tá? Então o que vai acontecer agora? Você vai multiplicar cruzado. Quando você fizer isso, vai aparecer 180x é igual a 3.780 vezes π. E aí você vai pegar esse 180 e passar para lá dividindo. Olha aqui, pessoal. É exatamente essa mesma conta, ó, tá? E aí, naturalmente, quando você fizer a divisão, você vai encontrar o mesmo 21 radianos que a gente encontrou na outra, tá? Então, só porque alguém tinha pedido, é o mesmo procedimento, tá? Eu só consigo fazer isso que eu mostrei para vocês antes a regra de 3. Show? Beleza? Bom, então, como eu havia prometido, vamos avançar aí na parte de trigonometria. Vamos falar das simetrias, vamos falar da representação desses valores no ciclo trigonométrico. Então, olha só. Vamos pensar naquela tabela trigonométrica que a gente montou, né, vestido de rena. Tá? A musiquinha do Jingle Bell, trigonométrica, aquela coisa toda. Né? Então, olha o que vai acontecer. Ó, vamos escolher um ângulo de 30 graus. Só para você ver o que acontece. Aqui, ó. O que está rolando? O 30 graus, pessoal, ele está aqui, ó. Tá? Aqui é 30 graus. Você lembra do seno do cosseno de 30? Então, ó, seno de 30 é igual a meio. Lembra disso? Olha isso acontecendo aqui no ciclo trigonométrico, ó. Aqui o raio não vale 1. Então, se aqui é a origem, aqui é 1, confere? Ó, 0, o raio vale 1, então aqui é 1. Lembrou do plano cartesiano? Ó, pega esse ponto aqui, ó, e projeta no eixo, ó. Tá vendo que ele tá bem na metade? Né? Então aqui, ó, é o meio que a gente marcou ali, ó. Então o seno do 30 vale meio. Mas viu que o cosseno tá aqui, ó. Né? Que ponto seria esse? Vamos lembrar, né, que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas viu que raiz de 3 é quanto? Raiz de 3 é alguma coisa próxima de 1,7, né? Então vamos dizer que isso aqui é aproximadamente 0,85. Tudo bem? Só para a gente ter um número decimal, né? Você lembra, ó, que o raio vale 1? Então aqui vale 1 também, né? Então esse ponto é aproximadamente o ponto 0,85. Vou colocar aqui o meio escrito em forma de decimal também. Tá? Então você tá vendo que esse cara, ele tá um pouquinho depois da metade, ó. Ele tá mais perto do 1 do que esse, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou parar de trabalhar só com os triângulos que a gente estava acostumado e vou começar a trabalhar com coordenadas de um ponto. Esse ponto aqui, ó, ele no plano cartesiano, ele não tinha coordenadas x e y, né? Agora a gente vai dizer que as coordenadas vão ser cosseno do 30 e seno do 30, tá? Todos os pontos da circunferência vão ter as coordenadas do ângulo que a gente escolher. Tudo bem? Essa é a ideia, tá? Então, se eu marcar o ângulo de 60 graus
Na circunferência, o ponto que tiver aqui vai ter quais coordenadas? Cosseno de 60, seno de 60. Sempre isso, tá? Sempre vai ser essa a ideia. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Que é o quê? Fala, Gi. O que tu não entendeu? Oi? Que? Eles estão me zoando, cara. Dessa parte eles estão me zoando. Tá? Então a ideia é a gente pegar isso aqui e fazer um paralelo com o que a gente fazia no plano cartesiano, tá? Condensado não, gente, coordenadas. Coordenadas. Né? No plano cartesiano não era x, y, gente. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, era o ponto 3, 1. Então, ó, o x era 3, o y é 1. Né? Aqui vai ser, ó, o cosseno é 0,85, o seno é 0,5. É isso. Ao invés de escrever x e y, eu vou escrever cosseno e seno. Tudo bem? Show? Então tá. Então, o que isso tem a ver, né? Agora vamos voltar aqui para a imagem que eu mostrei. O que isso tem a ver com esse desenho, tá? Quando eu coloco simetrias no plano, eu quero que você veja o seguinte. Vamos olhar, dá para ver as cores, né? Vamos olhar para esse pontinho aqui, ó, azul, que ele é exatamente o 30 graus. Tá vendo? Ele é exatamente o 30 graus. Eu quero que você veja, deixa eu até abaixar aqui, que o 30 graus, ó, ele tem esse tamanho aqui do seno. Ó. Quando eu estiver lá no segundo quadrante, o representante do 30 é o 150. Eu vou espelhar esse cara para lá, ó. Tudo bem? Isso é que eu vou chamar de simetria. Quando eu fizer essa simetria vertical, eu vou manter o mesmo valor do seno. Tudo bem? E o que vai acontecer com o cosseno, gente? Se eu tô o que é uma simetria? É um espelhamento, tá, pessoal? É um espelhamento, tá? Não precisa ver os valores não, tá, Tulen? É só para você ver o pontilhado, é só para você ver as cores, tá? Esse traço azul, ó, quando você espelhar para o outro lado, a parte do cosseno, ó, que é esse pontinho aqui embaixo, ele vai passar para o lado negativo, né? Então, se aqui seria, no caso, raiz de 3 sobre 2, como a gente viu ali, quando você espelhar para lá, simetricamente vai ficar o quê? O valor simétrico, o valor negativo, que é o menos raiz de 3 sobre 2. Pô, viu que tem como fazer o desenho só desse pedaço? Vem comigo para cá, ó. Ó, como funcionaria no segundo quadrante? Tá aparecendo aqui? Ah, tá, você tirou o bagulhinho. Ó, se eu pegar esse ângulo e espelhar para cá, ó, vou fazer isso, tá? Espelhamento. Tá? O ângulo vai deixar de ser o 30 graus. O 30 graus que estava aqui virou para cá. Ó. O ângulo agora é esse. Ó. O ângulo agora é quanto? Lembra que essa abertura, quando estava virada para cá, era 30? Quando eu virei para lá, ela continua 30. Tá? Se esse pedaço aqui é 30, esse todo é 150. Consegue ver isso? Por quê? Porque isso aqui tudo ó, tem 180 graus. Se eu tirei 30, aqui ficou 150. Né? Por conta do espelhamento, gente, esse carinha aqui ó, é o mesmo que está aqui, porém com o sinal trocado.
Porque aqui é o 0. Esse cara aqui é o 1, esse cara aqui é o menos 1. Né? Então, o 85 vai virar menos 85. O que se manteve? Se manteve o seno. Então, o que eu quero dizer para você? Que o seno do 150 é o mesmo que o seno do 30. Que, eu tô vendo aqui, é o mesmo. Enquanto que o cosseno do 150 não é o mesmo cosseno do 30. É o valor com o sinal trocado. Então, ele vai ser menos cosseno do 30. E aí, a partir dessa simetria, eu vou escrever o seno e o cosseno de todos os ângulos que representam o 30, o 45 e o 60 nos outros quadrantes. Mas, Vilgo, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber quais são os representantes do 30, do 45 e do 60 em cada quadrante? A partir dos espelhamentos, das simetrias. Eu tenho certeza que você sabe se olhar no espelho. Não sabe? Mesmo que às vezes seja sofrível se olhar no espelho. Eu, por exemplo, estou me sentindo ridículo sem barba, mas eu tenho que ver. Eu estou me vendo agora, né? Então, quando eu olhar para cá e imaginar que esse eixo aqui é um espelho, eu estou fazendo um espelhamento desse jeito. Mas viu que eu posso fazer um espelhamento para baixo. Eu posso fazer um espelhamento para lá, né? Então a gente vai ter 3 tipos de espelhamento que interessam pra gente, tá? Fica tranquilo que a gente não vai decorar, tá? A gente vai entender o que acontece em cada espelhamento. Tudo bem? Tranquilo até aí? Isso aqui foi... Dá um printzinho até aí. Dá um printzinho até aí, tá? Para que vocês não cometam erros, eu vou colocar aqui uma tabelinha para você não esquecer. Sinais nos quadrantes. Sinais nos quadrantes. Tá? Se a gente tiver o seno, o comportamento do seno vai ser o seguinte. Lembra que o seno é o eixo vertical, né? Como se fosse o eixo Y. O Y, ele é positivo em quais quadrantes aqui? Ele é positivo no primeiro e no segundo, tá? No terceiro e no quarto ele é negativo, porque o seno é esse eixo aqui. Tudo bem? Bom, como aqui é o 0, para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá? Viu que se fosse o cosseno? O cosseno, comportamento é diferente. O cosseno, ficou feio isso, né? O cosseno é o seguinte, o cosseno é esse eixo. Então, como aqui é o 0, ele é positivo para lá e negativo para cá. Tá? Viu que eu tenho que decorar esses sinais? Não! Você tem que entender quem são os eixos. Tá? E aí, entendendo quem são os eixos, o negócio vai funcionar tranquilamente. Tá?
Igual você sabe quais são os quadrantes e os sinais de x e y no plano cartesiano. Tudo bem? Tudo bem? Os quadrantes de cima vão ser sempre positivos, Tiago, no seno. Porque eu estou falando do eixo vertical, tá? Ó, o eixo que eu marquei é que interessa pra gente. Aqui, ó, é o zero. Pra cá é o sentido que cresce, ó. Positivo, pra lá, ó. Aqui é o zero, ó. Pra cá é o sentido que cresce, ó. Tá? É igual, é uma reta. Beleza? Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ok? Não tem que decorar, Thay. Fica tranquila. Vamos fazer exercício, Daniel. Mas antes do exercício a gente precisa saber algumas coisas, ó. Como é que vão funcionar as simetrias? Quando eu tiver no segundo quadrante, vamos fazer um ângulo aqui no segundo quadrante. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo que? É um ângulo maior que 90, tá? Maior que 90 e menor que 180, tá? Para saber o representante dele no primeiro quadrante, eu preciso olhar para cá, ó. Essa parte, ela representa o quanto falta para 180. Vocês vão ver que isso que eu estou escrevendo aqui do lado vai fazer sentido já já, tá? Quando eu vier para o terceiro quadrante, o ângulo no terceiro quadrante, ele vai ser o seguinte. Vai ser um ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo é um ângulo que está maior que 180 e menor que 270, tá? Para descobrir o representante dele no primeiro quadrante, eu vou olhar para esse pedaço aqui, ó. Que significa quanto passou de 180, tá? E quando eu vier para o quarto e último quadrante, tá? O meu desenho vai ficar assim. Tá aqui o ângulo. Quarto quadrante está aqui. Então, esse ângulo θ é um ângulo maior que 270 e menor que 360, tá? E aí eu vou olhar para esse pedaço aqui, ó, que significa quanto falta para 300... Deixa eu chegar mais para cá. Viu? Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Isso que está no quadro, que você vai printar agora, tá? É o resumo de tudo que eu preciso saber, tá? Das simetrias. Tudo bem? Vamos voltar para o que a gente falou do 150? Ó, como é que eu sei
Os quadrantes são contados no sentido anti-horário. Isso aí, Beatriz. Isso aí. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Se eu tiver um ângulo no segundo quadrante, por exemplo, 150, como é que eu vou saber que ele está conectado ao 30 graus? Porque eu vou olhar para isso aqui. 150. Quanto falta para 180? Ah, falta 30. Ah, então o 150, né, é simétrico do 30. Beleza. Vem para cá, ó. Vamos falar do ângulo 240. 240 não está no terceiro quadrante? O 240 é simétrico de quem? Aí você vai olhar, bom, terceiro quadrante, ó, quanto que passou de 180? Bom, 240 passou 60. Ah, então ele é simétrico em relação aos 60 graus. Bom, Vilg, no terceiro quadrante, vamos pensar no 300 graus. Quanto que falta para 360? Ah, falta 60, então ele também é simétrico dos 60 graus. Então, sabendo identificar qual é o ângulo da simetria, não gostei desse 270, não ficou feio isso aqui. Se eu conseguir identificar qual é o ângulo que eu estou trabalhando, depois eu vou olhar só para os sinais, tá? E aí vai ficar fácil. Tudo bem? Vou deixar printar. Pode printar aí. Foi? Beleza. Então agora vamos ver quando que eu vou usar esse negócio. Vem comigo para cá. Ó. Quero mostrar aqui esse cara. Ó. Um arco com medida menos 1320. Caraca, Vilg. Ele é negativo. Já cagou a minha vida, né? Porque eu não consigo fazer. Claro que consegue. O menos aqui da frente, ele só está dizendo o sentido que a gente tem que percorrer a circunferência trigonométrica. Então vamos ver o quê? Quantas voltas ele tem e onde ele vai parar. Depois que eu descobrir onde ele vai parar, eu vou conseguir fazer a leitura olhando para as simetrias. Quem é que se comunica com esse ângulo menos 1320. Tudo bem? Vamos ver isso aí? Posso apagar o quadro? Já printaram lá? Então vamos ver. Ó, eu quero o ângulo. Vou apagar só a parte das simetrias, tá? Vamos lá. 1320. Negativo, né? Isso aqui vai indicar sentido horário. Isso aqui vai indicar quantos graus ele percorre. Então, se eu tiver aqui, ó, a circunferência, ou o ovo trigonométrico, já que essa circunferência ficou horrorosa, né? A gente vai fazer o quê? Vamos percorrer os 1320 graus. Como é que eu vou fazer isso, gente? Vamos ficar aqui ligado, né, naquela ideia de voltas. Ó, uma volta, gente, uma volta, 360. Duas voltas, 720. 3 voltas, 1080. 4 voltas, 1440. Olha, tá vendo que esse cara não chegou a completar a quarta volta? Então o que está acontecendo? Ó, se você está aqui, você sai desse lugar que é a origem, como eu mostrei para você, e vai percorrer 1320 graus no sentido horário. Então, ó, menos 360, menos 720, menos 1080. Opa!
Para chegar no 1320 negativo, eu preciso andar quanto a partir daqui? Preciso andar 240. Então, ó, 90, 180, 240. Ele vai estar aqui, ó. Esse é o ângulo que eu quero, tá? Essa é a posição do menos 1320, tudo bem? Se aqui, gente, no sentido negativo, tem 240 graus, no sentido positivo tem quanto? Né? Ó, se esse pedaço aqui, ó, é 240, é fácil ver que para o outro lado é 120. Né? Porque a volta não tem 360? Sim ou não? Pô, Vilg, legal. Então agora vamos voltar a pensar no sentido positivo, que é o que a gente está acostumado. O 120, ele está no segundo quadrante, né? Ele está relacionado a qual ângulo que a gente acabou de ver, né? 120, eu tenho que olhar o quê? Quanto falta para 180, né? Eu tenho que ver, ó, isso aqui, ó. Né? Ah, Vilg, então ele vai estar relacionado aos 60 graus. Sim, né? Então significa, ó, que o seno do menos 1320 vai ser o mesmo seno do 60. Que, ó, esse cara aqui, gente, ó, ele tem seno positivo. E ele tem cosseno negativo, tá? Então o cosseno dele é igual ao cosseno do 60 com o sinal negativo. Que eu tô vendo aqui, ó. No segundo quadrante, ó, o cosseno é negativo. Esse cara aqui, gente, ele tá no segundo quadrante. Tá? Então é isso que mostra pra gente, eu vou até colocar aqui para vocês fazerem a conexão com aquela tabelinha. Tá? Ó, eu vou tirar daqui, ó, seno e cosseno. Tudo bem? Bom, sabendo disso, eu já sei os valores do seno e cosseno dele, né? Então, ó, vamos escrever isso aqui, ó. O seno do menos 1320 é... Qual é o seno de 60, gente? Raiz de 3 sobre 2. Tá? E o cosseno do menos 1320 é igual a menos meio. Né? Porque o cosseno de 60 é meio. Então eu vou botar esse menos aqui na frente. Bom, vamos agora olhar as alternativas. Tá? Ó, seno igual a menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno igual a... Tangente igual a... Seno igual a... Você vai só olhar o que a gente botou ali. Volta lá no coisa. Pisca lá, ó. Seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno menos meio. Vem comigo. Seno raiz de 3 sobre 2, não tem. Cosseno menos meio, tá aqui, ó. Vilg, como é que eu encontraria a tangente? Porque aqui ele botou a tangente igual a raiz de 3. Por que não é essa? Porque tangente, pessoal, nós vamos dividir o seno pelo cosseno, né? E aí fazendo isso vai dar menos raiz de 3, né? Eu poderia fazer uma tabelinha também para a gente saber os sinais da tangente, mas não precisa, tá? Basta você saber que tangente é seno sobre cosseno. Então, sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo. Tudo bem? Então, cosseno igual a menos meio, foi o que a gente achou ali. Isso está na letra B. Ok, gente? Vocês viram que, na verdade, eu precisei posicionar o ângulo através daquela ideia de olhar para o sentido, depois que ele caiu em algum lugar, eu vejo qual é o ângulo que está conectado a ele, qual é o ângulo do primeiro quadrante que representa ele, e olho para os sinais
que foi o que eu falei para vocês que vocês não podem esquecer. Tudo bem? Tem a tabela do sinal? O quê? O que, gente? Tabela do sinal da tangente? Olha aqui, Tiago. Tangente é seno dividido por cosseno. Primeiro quadrante. Se eu dividir um cara positivo por outro positivo, vai dar positivo. Se eu dividir um cara negativo, positivo por um negativo, vai dar negativo. Se eu dividir dois negativos, vai dar positivo. E se eu dividir negativo por positivo, vai dar negativo. Ou seja, a tangente vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E vai ser negativa no segundo e no quarto. Nicolas, pode explicar o sentido de novo? Sim. Olha só, Nicolas, nós combinamos no início da aula, né, lá no primeiro tempo, que nós chamaríamos de sentido positivo o sentido anti-horário, tá? E o sentido negativo seria o sentido horário. Então, ó, se aqui tem um menos, eu vou pegar o ângulo e vou marcar vindo para cá, ó. Ok? Isso aqui é o sentido negativo. Foi? Tranquilo? Deixa eu sair da frente. Vamos lá. Ó, agora nós vamos olhar para uma expressão. Caraca, Viug, uma expressão muito doida, né? Porque, ó, seno de 780, seno de 1260, seno de 480 e cosseno de 60. Como é que eu faço essas contas, né? Primeiro, eu vou ter que olhar separadamente para cada uma dessas parcelas, né? E vou ter que calcular todas elas através desse processo que eu acabei de mostrar, tá? E aí vocês vão ver que é fácil calcular cada uma, tá? Posso mostrar isso rapidinho? Podemos? Então eu vou apagar de novo só o exercício, vou deixar aqui a tabela com os sinais porque eu vou precisar, tá? Printa aí, printa aí. Foi. Então, vamos lá. Olha o que está acontecendo agora. Qual é o número aí dessa questão? 4. Então, a questão 4, nós temos... Pisca aí para eu copiar rapidinho. Z é igual a seno de 780 menos seno de 1260 cosseno de 480 menos cosseno de 60. Tá tudo aparecendo aqui no meu quadro? Tá no limite, né? Excelente. Então vamos fazer o seguinte. Primeira conta, tá? Vamos fazer o 780. Então eu vou até escrever aqui embaixo. Seno de 780. Como é que a gente faz isso? Ó, 780 é bem fácil. Ó, sentido positivo. Então eu vou sair daqui, ó, que é a minha origem. Vou dar uma volta, 360, duas voltas, 720. Para chegar no 780, eu vou vir para cá, ó. Tá? Então eu vou dizer que aqui o ângulo é de 60 graus. Como está no primeiro quadrante, ele é bonitinho. Então eu vou dizer que o seno do 780 é igual ao seno do 60. Tá? Porque ele está exatamente na mesma posição, ó. Então eu vou dizer que o 780, ele é equivalente ao 60 graus. Tá? Ele está na mesma posição do 60. Ok? E nós sabemos o seno de 60. Mas depois eu preencho. Tá? Segundo cálculo, ó.
1260. Então, ó, seno de 1260. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Opa! De novo, mesmo desenho. Vamos lá. Sentido positivo, ó, 360, 720, 1080. Opa! Não vou conseguir completar a outra volta, né? Então, do 1080, quanto eu preciso aumentar para chegar aqui? Conseguiu pegar? Ó, 1080. Isso aqui é a mesma coisa que 3 voltas. Tá? Então, começando a quarta volta, eu vou ter quanto? 180 graus. 180 graus, gente, está onde? Onde é o 180? Viu que o 180 está aqui, ó. Né? 180, ele está exatamente sobre o eixo. Viu, Gui? Então isso aqui, ó, é uma situação interessante. Qual será o seno do 180? Já vou mostrar, tá? E por último, temos o cosseno de 480. Ó, deixa eu marcar isso aqui assim. Quatrocentos e oitenta tá aqui, ó. Uma volta 360. Para chegar em 480 eu preciso de 120. Ó, 120 está aqui. 120, galera, está no segundo quadrante, né? Então, o 120, eu preciso fazer uma conversão, né, para o primeiro quadrante. Eu vou ver o quê? Quê? Estou enxergando nada desse chat aí, mas tudo bem, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu preciso ver qual é o representante desse cara no primeiro quadrante. E a gente vai olhar para aquela regra do quanto falta para 180. Então, no caso, esse cara é igual ao cosseno do 60. Porém, gente, no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Tá? Então, você vai colocar aqui, ó, menos cosseno do 60. Tudo bem? Então, por que eu fiz primeiro essa escrita aqui? Para eu transformar essa expressão em coisas mais interessantes. Ó, eu vou reescrever. Z é igual. Esse cara é o seno de 60. Esse cara é o seno de 180. Esse cara é o menos cosseno de 60. E esse cara continua cosseno de 60, que nós já sabemos o valor, né? Agora que está todo mundo simpático, eu vou substituir. O 1260 também é negativo? Cadê? Não, o ângulo não é negativo. O menos está antes do seno. Tá? O menos está antes do seno. O menos que você está pensando, gente, é o menos do seno e não o menos do ângulo, tá? Então, 1260 não é negativo, não. Ok? Vamos fazer as contas agora, ó. Qual é o seno de 60, gente? Fala pra mim. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Seno de 180, pessoal. Projeta o 180 lá no eixo do seno. Vai dar 0, ó. É 0.
tá? O seno, gente, é a altura que o ponto está. Ó, o seno desse cara é esse valor aqui, ó. Você projeta no eixo vertical, tá? E aí, então, ó, isso aqui vale 0. Menos cosseno de 60. Ó, o cosseno de 60, gente, é meio, né? É meio. Então vai ficar assim, ó. Menos meio. Tá? E menos meio de novo. Tudo bem? Então o resultado disso, gente, o resultado disso tá aqui, ó. Como é que eu escrevo isso? Né? Você tá vendo ali, ó? Tá vendo ali que o menos 1/2 aparece 2 vezes, né? E como ele escreve todo mundo com denominador 2, tá? A escrita que a gente vai colocar aqui é a seguinte, ó. Raiz de 3 sobre 2 menos 2 sobre 2, né? Ah, Vigo, mas isso aqui não dá 1. Dá, mas da forma que ele escreveu, né? Você não pode fazer essa simplificação. O que ele quer é o quê? Colocar tudo isso sobre 2, né? E aí, isso você encontra na letra A, tá? Então, não é para ser difícil, tá? Esgoto? O que foi um esgoto? Gente, já misturou o bagulho e virou religião. Calma. Olha só. Gente, o que me importa é a gente olhar para os ângulos, tá? Olhar para os ângulos, conseguir perceber a posição que eles estão no ciclo trigonométrico e lembrar daquela parada dos quadrantes. Ó, segundo quadrante, quanto falta para 180. Terceiro quadrante, quanto passou de 180. Quarto quadrante, quanto falta para 360. Feito isso, você já identifica qual é o ângulo que conversa com aquele cara. Depois você vai olhar para cá, ó, pro sinal, tá? Essa é a ideia. Beleza? Foi ou não foi, gente? É claro, né, que eu tô também pegando bem leve, eu tô tentando ir bem devagarzinho, tá? Porque eu sei que trigonometria é meio sinistro para alguns. Então eu estou tentando, né, uma parte de introdução, tá? Se piorar muito, vocês vão ver com os exercícios, manda para mim, tá? Que eu vou tentar ir auxiliando vocês à medida do possível, tá? A gente vai falar ainda de lei dos senos, lei dos cossenos, e a gente vai precisar dos valores, né, fora do primeiro quadrante, então por isso que eu estou falando disso primeiro, mas é para aí a gente vai engatinhando mesmo. Tá? Bom, foi? Então é isso. Um grande beijo. Tira um printzinho aí, ó. Tá? A gente volta na semana que vem. Eu terei uma semana de folga em algum momento, porque vai ter um feriado na quinta, mas essa aula será gravada para vocês. Tá? Chega de matemática, Matheus. Vou para casa, que eu preciso dormir, né? Que amanhã tem mais. Beijo. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.